Nesse segundo dia, então, daremos início à formação da nossa mesa redonda, lembrando a todos os participantes que cada um terá 25 minutos de participação, visto que a gente tem um cronograma a ser cumprido, senão, caso contrário, não conseguimos cumprir esse cronograma, e eu peço gentileza à equipe de apoio que tragam as pastas, por gentileza. Já está aqui. Ah, já chegou? Já. Ok. Então, gostaríamos de apresentar os professores que farão a mesa redonda, Formação, Identidade e Diversidade de Conhecimento. Teremos a participação do professor doutor, esse nome da Universidade Manalises da Colômbia, Iamilson Fiasco Torres. O professor Francisco ele vai ajudar a gente melhor nessa pronúncia. O professor doutor José Damião Rocha, da Universidade de Tocantins. Saberes e Diversidades com o professor Miguel Alberto Gonzalez, da Universidade Católica de Pereira. E teremos a coordenação do professor doutor Francisco José Regui Ferreira, da UNB, que estará apresentando os professores e fazendo a mediação dessa mesa. Com a palavra, professor Francisco Herrera. Bem, bom dia a todos, todas. Então, essa mesa redonda, Formação, Identidade e Diversidade, o Conhecimento em Debate, teremos a participação de dois professores colombianos, o professor Jimison Riascos Torres, da Universidade de Manizales, na Colômbia, o professor Miguel González, da Universidade Católica de Pereira, e o professor José Damião Rocha, da Universidade Federal de Tocantins, que tratará o assunto de currículo e diversidade. Então, seguindo o que foi estabelecido pela organização do evento, cada um dos professores terá 25 minutos para apresentar o seu trabalho e, posteriormente, vamos ter um espaço para discussão, trocas de perguntas, etc. Eu vou fazer uma apresentação de cada um deles, da sua formação, das suas características, e imediatamente iniciaremos com o professor Jimison Riascos. Em segundo lugar estará o professor José Damião Rocha, e finalizando o professor Miguel. Professor Jimison Riascos Torres é psicólogo, é especialista em gestão de projetos socioeducacionais, é docente em educação e está concluindo sua formação doutoral em diversidade. Está há 21 anos trabalhando como professor universitário e sobre o seu campo de pesquisa ele foca o seu trabalho em psicologia do desenvolvimento e da educação, e pertence ao grupo de pesquisa, a um grupo de pesquisa em educação que está na categoria B, na avaliação de Colciências. Colciências é o órgão do Estado que equivale a CAPES aqui no Brasil. Então, queríamos dar as boas-vindas ao professor Jimison. Vou apresentar também o professor José Damião Rocha. O professor Rocha é doutor em educação pela Universidade Federal da Bahia, é mestre em educação pela Universidade Federal de Goiás, pedagogo, é coordenador do mestrado profissional em educação da Universidade Federal de Tocantins, é membro da Associação Brasileira de Currículo e da Associação Nacional de Pesquisa em Educação. Também pertence à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e está associado ao RIDES, a Rede Interregional Norte, Nordeste e Centro-Oeste, sobre docência em educação básica e superior. Então, o professor Rocha tem uma ampla experiência já, tanto na formação de mestrados
profissionais como mestrados acadêmicos, e tem exercido algumas outras funções como de coordenação em diferentes unidades da Universidade Federal de Tocantins, e é avaliador da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos e da Revista de Educação da Unimat. Então, damos as boas-vindas ao professor. E, finalmente, o professor Miguel Alberto González, que é doutor em Conhecimento e Cultura na América Latina e doutor em Ciências da Educação. E as temáticas que ele trabalha são línguas dos poderes, diálogos do conhecimento, diversidade e inclusão, literaturas, filosofia das diversidades, diálogos do conhecimento, e trabalha sobre homogeneizações, diversidades e exclusões. Atua como professor pesquisador na área de ciências humanas, tem tido participação no Instituto de Pensamento para a América Latina no México, na Universidade Tecnológica de Pereira, na Colômbia, Universidade de Manizales, na Colômbia, Universidade Santo Tomás, em Bogotá, e está vinculado atualmente com a Universidade Católica de Pereira. Então, esses são os três professores que estarão como responsáveis pela mesa que a gente terá nessa manhã. E então, como já foi sinalizado, vou levantar a minha mão quando faltarem 5 minutos, e depois já informo quando o tempo esgotar. Ok? Bem, então vamos dar as boas-vindas ao professor Jimison Riascos Torres. Sí. Bien, buenos días para todos y para todos e todas. Eu quero dizer-lhes que o meu diálogo, a minha apresentação será em espanhol. Eu não domino o português, então eu não quero errar, eu não quero equivocar-me. Eu quero cumprimentar os meus colegas da mesa, Miguel González, José Damião Rocha, a quem modera o professor Francisco, e por intermédio deles, eu quero cumprimentar o Brasil. Eu me sinto acolhido, eu me sinto muito bem recebido neste país, e muito mais a Universidade do Brasil, que me recebe muito bem. Eu quero cumprimentar a senhora Liliane Campos Machado e o meu tutor residente, Dr. Rodrigo Matos de Souza. A minha apresentação, então, tem como título a escola como estrutura de acolhida, a diversidade, o cenário para aprender a viver juntos. Este título corresponde a uma busca os lugares que eu abordo, pelo qual eu abordo este título. Esta apresentação tem a ver com o conceito da universidade, esta ideia pela qual eu abordo o conceito da estrutura, o conceito pelo qual eu pensei a experiência os autores que me acompanham nesta reflexão, neste trabalho que eu desenvolvi. Eu ofereço a vocês este meu trabalho. O senhor faleceu no dia 10 de novembro deste ano, teólogo, doutor em filosofia, em linguagem, e me ilustra
com esta acolhida. O livro que me ilustra para fazer esta apresentação se denomina Antropologia Simbólica, e esse é um texto que tem 8 capítulos e que aborda a antropologia, a filosofia e a linguagem. Falando dessa linguagem, tem 3 eixos, 3 categorias fundamentais: a família, a cidade e a religião. Na família, aparece uma subcategoria que se chama codescendência. Na categoria, corresidência, e na religião, cotranscendência. O que tem a ver com a família seria o lugar onde nós viemos ao mundo, onde nos encontramos, nos recebem, nos abrigam, e há todas umas condições de abrigo e de proteção. O que tem a ver com a corresidência tem a ver com o lugar que nós habitamos, o de lugar onde nos encontramos com os outros. Aqui, isso não nos exclui. Outros seriam homens e mulheres, outras linguagens. E cotranscendência tem a ver com a possibilidade de pensarmos além, a possibilidade de pensarmos em mundos possíveis, em futuros desejáveis. Claro, na mesa, nos acompanha o meu professor, de muitos caminhos, e nos apresenta o seu texto, Aprender a Viver Juntos. Eu espero não ser inferior à proposta que ele faz, mas eu me atrevo a trazer aqui, já que o autor está aqui. Ele é o autor de 117 páginas, que se movimenta mais ou menos por 5 capítulos, 5 partes, onde se movimenta por vários assuntos, onde se refere à inclusão, à diversidade, não somente da inclusão, mas de inclusões, e aposta na compreensão da diversidade de 2 categorias. Uma tem a ver com a diversidade, com as minhas próprias construções, com as minhas próprias elaborações como sujeito humano, como pessoa, como eu me construo. Diverser e diversar, como eu sou comigo mesmo, o encontro com o outro, nesse jogo funcional, onde eu me permito ser um melhor ser humano, onde eu me entendo comigo mesmo. Esse é um texto fascinante, não porque está o autor aqui. Eu os convido para que vocês consultem esse texto, onde vocês vão encontrar muitos pontos interessantes, que vocês possam acariciar esse texto. Esse é um assunto, um texto apaixonante, um texto que vocês vão ficar apaixonados do início ao fim. Bom, eu quero contar que eu venho da Colômbia. Esse é o meu país, um país de regiões, de 2 costas, e eu posso falar há muito tempo. E aí eu coloquei essa manchinha que corresponde ao departamento. No lado direito, na parte inferior, vocês podem ver uma cidade, a cidade de onde eu venho. Eu quero dizer-lhes que a Colômbia é um país de cordilheiras. Temos 3 cordilheiras orientadas, a parte central, a parte da direita, a parte da esquerda. Essa é uma parte cheia de montanhas, que tem vulcões, um deles semiativo, e nós, o companheiro Christian, o companheiro Cristiano, nós temos várias partes, nós temos muitas temperaturas, e vocês podem fazer muitas comparações na nossa
região, na nossa cidade. Vocês podem ver aqui, essa é uma vista, esse é o céu da minha cidade. Aqui está o ponto da minha universidade. Esse é um dos campos da minha universidade de Manizales. Essa é a minha universidade de acolhida, a universidade por onde nós caminhamos, cruzamos medos, frustrações, mas também temos muitos sonhos. A Universidade de Manizales, ela é muito jovem, 46 anos. E no seu histórico, como toda instituição de educação superior, ela tem docência, a pesquisa e a projeção social. Eu vou parar para falar da docência, o lugar onde nós encontramos docentes e estudantes. É uma proposta de co-construção, é uma proposta para caminharmos juntos. Por isso, a provocação no título e os autores que eu cito, a Universidade de Manizales, ela é muito importante. Então, nesse momento, ela está renovando-se. Eu inicio aqui, então, dizer-lhes que até o fim do século passado, o ser humano era visto de uma forma tripartite, visto do aspecto social, uma aposta biopsicossocial. A minha proposta, então, como psicólogo que eu vim caminhando de uma dimensão um pouco mais ampla, eu tenho uma composição, digamos, e eu poderia dizer que nós chamamos eco, bio, psico, espiritual e transcendente. Falando de uma estrutura do professor Miguel, e isso tem a ver de um aspecto do cuidado com nós mesmos e do cuidado um pouco mais da natureza, de um cuidado do domínio, do equilíbrio entre o meu pensamento, das minhas emoções, das minhas sensações e de uma aposta biológica, uma aposta de uma biologia que tem que ver com de uma espécie e também de uma biologia que tem a ver com a ontogenia e com a constituição a partir da herança que me dão os pais e da minha construção. O outro acompanhante é a parte psicológica e também podemos falar também das suas etapas de desenvolvimento e também a parte cognitiva, vamos falar de outras. E também vamos falar a Bermandura, o autor, fala de outros estágios da mente. Aqui temos que falar também do mundo da mente, o mundo das emoções, o mundo do pensamento de cada um de nós como pessoas. Está o mundo social, sociocultural também, onde construímos e nos ratificamos com o outro, e o encontro com o outro, e o mundo das crenças é o mundo religioso, respeitando as crenças, e o outro é a transcendência. O ser humano é o único que tem a capacidade de pensar no futuro. Os organismos inferiores, eles não conseguem fazer isso, eles vivem num eterno presente. Um exemplo, por exemplo, o cachorrinho, o seu cachorrinho coloca o alimento e consome todo o alimento. O ser humano pode projetar o futuro e planejar o futuro. E para dizer também que definitivamente somos com uma consciência histórica. E Dungens, então, e citando a senhora Kátia Mandonki, disse que existem umas partes que falam da família, é a escola, é a sociedade, é o mundo do trabalho e, na minha perspectiva, pensada na diversidade e também o currículo. Nessa aposta, pensamos em léxicas, quer dizer, as linguagens que apareceram desde que o mundo é mundo dentro do seio familiar. Aquela ligação entre mãe e filho e que essa linguagem entre mãe e filho só eles conseguem codificar. Aquele que atinge esse cenário é supremamente difícil compreender as trocas que existem nesse diálogo.
mas também tem a ver com as proscênicas, tem a ver com os lugares de encontro, as comunicações, os carinhos dentro da palavra, dentro da ternura, também dentro do encontro, de me encontrar, de me tocar com outro, os lugares da casa, a sala, o quarto e todos os lugares onde a família transita. As icônicas, quase sempre na família temos lugares predestinados para certas coisas. Quando chegamos a um apartamento novo, sabemos onde vamos colocar a TV, onde colocar certas coisas, porque já colonizamos esses espaços. Então, Kátia disse que a família tem esses lugares, quase temos lugares específicos para colocar os alimentos, os produtos de limpeza, e tudo isso se constitui em lugares especiais para a família. O outro tem a ver com as formas de origem de família em família que são herdadas de família para família. É por isso que nós citamos os nossos pais, os nossos avós na tradição e na palavra. Então, nessa transição, existem, no núcleo familiar são construídas expectativas que quase sempre são delegadas no mundo escolar. E espera que a escola seja aquele que resolva os problemas que a família não conseguiu resolver. Na educação, na formação, na constituição e sonho de família. Mas essa tensão também está refletida na escola, porque muitas vezes a escola diz: e como essa criança vem aqui na escola e com que ele vem? Nós esperamos que ele já venha sabendo e formado em certas condições, mas quando falamos da condição humana, não é possível, então existem tensões, aqui se criam as tensões. Outra tensão também está entre o mundo social e o mundo escolar. No meu país, o mundo escolar começa aos 5 ou 6 anos, até a universidade, que termina com os 20, 21, 22 anos de idade. Pelo menos a básica, formação básica. E outro está dentro daquela atenção onde a universidade acredita que prepara os estudantes para o mundo trabalhista, mas o mundo social, o empregado do mundo econômico, o mundo social, diz não, as demandas que eu preciso e como eu gostaria que esse estudante saísse da universidade são outras. Aqui citamos o mestre, que não são lugares colonizados e aqui são despersonalizados. Então, aqui, quando nós queremos que funcione como máquinas, como coisas, e realmente não somos coisas. Homens somos homens, é isso que somos. Nessa período pela universidade, como estou de tempo? Nessas diversidades que eu já vi para poder trabalhar ou ficar perto do trabalho dentro da minha proposta e na minha formação de doutorado, encontrei 5 categorias. Uma é a interação, reconhecimento, vulnerabilidade, afiliação e cuidado, que são colocadas Dutch, na sua conversação de Dutch, como ele no ano 2000, e aqui dá ocasião para um primeiro texto chamado Ética da Compaixão. É o primeiro? Sim, na sua trilogia. Sim, aí ele se refere-se à acolhida dos lugares de encontro e também a uma discussão entre a ética e a moral que não vamos fazer agora pelo tempo, mas é muito importante. E com isso gostaria de colocar que a diversidade tem a ver com o cuidado do outro. Estar atento ao outro. O autor disse que tem que estar alinhado com a necessidade, a vulnerabilidade e como a compaixão. Tem que estar alinhado com a necessidade do outro e a carência do outro. No reconhecimento, ele dá do reconhecimento do lugar do outro, abre a capacidade de conversar com o outro e ver as vulnerabilidades de todos. Isso tem a ver também
com transitar, caminhar no mundo de imagens, no mundo de sonhos, um mundo de refletida na vida pessoal e coletiva, e pensar como pessoas, mas também habitar no mundo das coisas. Eu pensei também numa tensão na aula entre o que se espera do mundo instituído e o que é desenvolvido na aula e o que o professor é capaz de explicar na aula, não só dos conteúdos planejados e colocados, mas desde a sua vida, desde a sua experiência, desde seu mundo de vida cotidiana. E isso mostra ou ensina mais aquele que está escrito nos livros. No que eu encontrei no relacionamento professor e aluno, existe, o professor sempre ele se relaciona com o aluno não na sua vulnerabilidade, não na sua condição de cuidado e relacionamento com outro, mas é feito através da análise do entorno que traz essa pessoinha. Quer dizer, na sua vida pessoal. E então aqui existe uma distância entre os dois. Uma distância que você vê plasmada no encontro com o outro e no relacionamento nas aulas. E isso ocasiona um relacionamento limitado com o outro, compreensões limitadas com o outro, fraturadas, com viés. Dessa forma, pensamos desde a vida de viver juntos, de estar entre várias pessoas e o conceito de diverser e diversar. Então, é uma posição diferente na aula, em pensar diferente do outro como um sujeito humano. E dessa forma, quero agradecer pela sua atenção. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, quero agradecer o convite deste evento para estar aqui. Agradecer a pessoa do professor Dr. Francisco Herrera, que também coordena esse evento, e na sua pessoa, agradecer às universidades parceiras, o FU, Unimontes e o UNB, nesse evento. E, em nome dele, também agradecer a doutora Liliane Machado, que é agora a nossa nova diretora desta faculdade. Cumprimentar os companheiros de mesa, professor Imisson Torres e Miguel Gonzalez, ambos da Colômbia. E a minha fala nesta mesa, em função da temática que nos foi sugerida, vocês podem olhar o título. É uma tentativa multidimensional com o tema da mesa e seu caráter internacional, que anteriormente, além da Colômbia, teríamos aqui o companheiro de Portugal. Portanto, eu fui muito a partir desse contexto de uma mesa internacional e, portanto, trouxe na minha temática, nessa abordagem, 3 possibilidades de análise. Uma análise política, uma análise metafórica e uma análise alegórica, para que possamos já trazer na própria temática a possibilidade de vários olhares. Por isso que, no tema, já aparecem essas 3 possibilidades, né? A minha fala se dará rapidamente e brevemente a partir de 2 pontos. Tentarei brevemente, dentro do tempo, fazer uma análise de conjuntura, para que a gente entenda qual a possibilidade do debate sobre diversidade hoje no Brasil. E uma segunda parte sobre currículo e diversidade, e com um recorte muito específico de diversidade. Ontem, na fala do doutor José González Monteagudo, me pareceu muito que a questão da diversidade na Europa são os imigrantes, as imigrações. Aqui no Brasil, talvez pelo tamanho continental do nosso país, cabem a todos.
né? A questão não é tanto essa como a gente está vendo agora nos Estados Unidos, de fazer barreiras, né? Apesar dos problemas que a gente tem aqui agora na nossa fronteira também. Mas a nossa questão de diversidade aqui é muito mais das diversas possibilidades culturais, mas também da diversidade sexual e de gênero. E esse é o meu lugar de fala, falando especificamente das pessoas LGBTQI+. Porque aqui a questão da identidade sexual e de gênero ainda é totalmente intolerável. Ainda há altos índices de violência pelo simples fato da pessoa ser transgênero, né? Então, portanto, o meu lugar de fala é a partir dessa demarcação. E, a partir dessa demarcação, fazendo uma breve fala sobre conjuntura, para a gente entender. E ontem eu dizia assim, praticamente, com a professora Selma Garrido, onde foi que nós erramos? Por que nós chegamos nessa conjuntura que estamos hoje? E aí eu procurei primeiro olhar, não é? O que significa a influência do governo Donald Trump nos Estados Unidos e como os Estados Unidos, principalmente, tornou-se um Estado americano branco, com nacionalismo branco, de certa forma, voltando com uma separação étnica. Portanto, nós temos, a partir do posicionamento ultranacionalista do presidente Donald Trump, e pelas suas controvérsias em relação aos imigrantes, aos muçulmanos e aos mexicanos, especificamente, nós temos, eu chamo de eclodir, porque eu acho que essa palavra é bem característica, grupos de ódio americanos, que aqui eu estou chamando de supremacistas, né, e que cada vez mais, em nome de unir a direita, ou chamada direita alternativa, ou o alt-right, cada vez mais esses grupos, em nome desses posicionamentos, se tornam cada vez mais moralistas. Se nós pegarmos dois exemplos para entender o que acontece no Brasil, um dos primeiros exemplos que eu trouxe aqui é do Gessé Souza, para a gente entender classe, para a gente poder falar de diversidade nessa conjuntura. O que é que Gessé fala de classe média? Ele diz que a classe média é uma classe intermediária entre a elite do dinheiro, de quem é uma espécie de capataz moderno, e as classes populares a quem explora. Essa classe média brasileira, né, de certa forma, tenta se autolegitimar-se para cima e para baixo. Para cima, diz ele, essa classe média se legitima com a elite que tem dinheiro, com o seu moralismo, e para baixo, com os pobres, com o seu populismo. Se nós pegarmos Marilena Chauí, que é, para mim, uma das maiores intelectuais brasileiras viva, ela fala o que acontece, principalmente a partir de 2016, do que ela chama da nova classe trabalhadora brasileira. E ela vai dizer que essa nova classe trabalhadora brasileira absorve a ideologia da classe média a partir de dois pontos muito interessantes para o nosso debate, penso eu. Primeiro, com uma ideologia da classe média da individualidade bem-sucedida. E aí você tem, por um lado, a teologia da prosperidade, do pentecostalismo. Se a gente abrir agora qualquer canal de televisão, a gente vai ver pastores que, suando nas suas pregações, pegam suas toalhas, jogam para os seus fiéis, porque ele é um enviado e um ungido, e principalmente as mulheres, uma questão de gênero, disputam aquela toalha do seu apóstolo ungido de suor. A gente abre também os canais de televisão e a gente vê carros
esplendorosos e caríssimos entrando igreja adentro e os pastores pedindo para que os seus fiéis passem a mão naquele veículo, por conta que eles também prosperarão. E além de uma ideologia do empreendedorismo, né, que é o sonho de tornar-se burguesia. E Marilena Chaui faz essa análise de forma magnífica, dizendo que a classe média e essa nova classe trabalhadora acha que ter um apartamentinho com quarto e com uma suíte e com uma sacada, com uma varandinha gourmet, ela é burguesia. Nunca foi, né? Mas essa ideologia está muito presente na nova classe trabalhadora brasileira. Ora, se a gente olhar aqui, o que é que nós temos aí dos Estados Unidos ao Brasil ou do Brasil aos Estados Unidos? Nós temos uma insatisfação da classe média, nós temos o crescimento das igrejas pentecostais, nós temos uma frente parlamentar evangélica, que 71% dos parlamentares brasileiros são evangélicos, e, portanto, passamos a ter uma campanha, aliás, 71% dos evangélicos declararam voto no presidente eleito, e aí nós tivemos uma campanha difamatória em que o adversário político dizia que o outro candidato, ao ganhar a presidência da República, iria ensinar sexo na escola, ia estimular a homossexualidade, e num país de economia escravocrata, ainda que nós não resolvemos alguns problemas da nossa ditadura e da nossa escravatura, vimos cada vez mais um presidente ultradireitista e o seu moralismo exacerbado, e, portanto, que levou a sua eleição nas urnas e, portanto, a consolidação, de certa forma, de uma onda conservadora. Se nós olharmos a pesquisa de 2016 do IBOPE aqui no Brasil, 54% dos brasileiros têm posições tradicionais em relação às questões de aborto, casamento entre pessoas do mesmo sexo, pena de morte e redução da maioridade penal. Portanto, a discussão nossa de diversidade, ela é moralista, ela é de costumes, ela é de identitária, ela não é, basicamente, de imigração. Portanto, a onda conservadora que nós temos aqui no Brasil é bastante explicada nesse breve relato de conjuntura que eu estou fazendo. Em 1936, Sérgio Buarque de Holanda, ao tratar da nossa identidade nacional no livro Raízes do Brasil, falava sobre cordialidade. E nós vivemos um certo período achando que o brasileiro era um homem cordial, né? E, portanto, nós pensamos que aqui era um país de samba, suor e cerveja, não é? Que Deus é brasileiro e nós vivemos num país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza. Em fevereiro tem carnaval e, geralmente, os homens têm uma mulata chamada Teresa, né? Portanto, uma série de estereótipos. E, de novo, Marilena Chaui, em 2000, diz assim, nós temos um mito fundador de uma sociedade autoritária no Brasil. E, ao dizer isso, ela diz que essa sociedade autoritária se contrapõe a essa ideia ordeira e pacífica de gente alegre, ingênua e sensual, cujo caráter festivo compensa uma suposta inação para o trabalho. Buscando ainda esse breve relato de conjuntura, se a gente pega Michael Apple, e toda vez que eu ouço Michael Apple, eu fico muito feliz, porque ele começa dizendo, desculpem por eu ser americano, né? E, portanto, ele faz uma análise bastante crítica estadunidense. E, em 2001, no livro dele, Educando a Direita, com crase, Educando a Direita, ele já chamava a atenção para essas agendas conservadoras das escolas sem Deus, do populismo autoritário, como é que o ódio pode parecer tão bom. Então, ele fala justamente aquilo que eu provoquei ontem a professora aqui na mesa, sobre
como a educação deixa de ser um bem de uso e passa a ser um bem de troca? Como é que o neoliberalismo e a mercantilização tornou a própria educação, nessa onda e nessa aliança neoliberal conservadora, um bem inteiramente econômico? Vejam que as manchetes que nós temos aqui no slide demonstram bem essa onda conservadora e como esse candidato conseguiu repercussão nos seus posicionamentos e como essa onda conservadora, que, de certa forma, começa em 2010 na América do Sul, ela, em função da guinada da esquerda nos anos 90 na América Latina e, portanto, também nos países caribenhos, com a crise econômica de 2014, com essa pecha do escândalo de corrupção, eclodiram também no Brasil movimentos conservadores radicais e comportamentalistas, né? Não vou entrar aqui muito na ideia do que é um conservador, mas eu me lembro de Márcia Tiburi, né, que escreveu um livro recentemente, Como Conversar com um Fascista, né, para a gente pensando que conjuntura nós estamos. E aí eu trago a alegoria dos pinguins e dos periquitos para pensar a diversidade. Por que que esse currículo é daltônico? Por que que as diferenças são invisibilizadas nos currículos brasileiros? E aí, então, eu passo a segunda parte. No texto, eu falo melhor sobre pinguins e periquitos. Trouxe aqui só uma referência para a gente olhar a diferença de cores, né? E por que que nós temos dificuldade tanta de lidar com as diferenças nos nossos currículos. Bem, esse daltonismo cultural do qual eu estou me referindo como alegoria é uma forma figurativa de falarmos da desvalorização, da negação da variedade cultural existente no Brasil, no nosso país, mas também nas nossas salas de aula, né? Por isso que eu trouxe esta alegoria. Mas que diversidade nós estamos falando, ou qual é a diversidade que eu estou pontuando na minha fala? Eu trouxe aqui 3 conceitos para a gente pensar juntos no debate. Que indagações a diversidade traz para o currículo? Qual é o lugar da diversidade na escola e na universidade? Qual é a parte do currículo que ocupa a diversidade? Ou de que forma a diversidade aparece nos nossos currículos no Brasil, né? Portanto, nós estamos falando de diversidade aqui, se referindo a pessoas e grupos sociais que são considerados diferentes em relação a um padrão estabelecido de uma certa norma. Portanto, nós estamos falando de relações desiguais de poder entre indivíduos e grupos sociais. Portanto, nós estamos falando de direito, nós estamos falando de invisibilidade, nós estamos falando de preconceito, nós estamos falando de homofobia, nós estamos falando de violência. Quando a gente pega as pessoas LGBTQI no Brasil, dentro do próprio movimento, tem várias pautas e várias agendas, porque, às vezes, a gente olha os movimentos e acha que os movimentos são homogêneos. É por isso que nós não trabalhamos com igualdade, nós trabalhamos com diferenças. Se a gente olha dentro desse público, a grande agenda das travestis é o direito à vida, porque elas são assassinadas, literalmente, todos os finais de semana, nos seus lugares de trabalho, nos seus lugares noturnos, né? Só pelo fato de serem travestis. E é interessante, para dar um dado para você, que a gente olha uma travesti transformada numa mulher, os seus clientes são os homens casados, brancos, das famílias de bem tradicionais, que querem elas pelo tamanho dos seus pênis. Portanto, as travestis não podem nunca fazer transgenitalização, porque o que conta para esses homens casados, héteros, são o tamanho dos seus pênis. Portanto, de que diversidade nós estamos falando, de que forma essa diversidade aparece nos currículos? E aí nós temos uma ideia muito que
com os autores que eu trouxe para a gente conversar, inclusive o Santo Tomé, dos currículos como um souvenir, ou de um currículo como um currículo turístico, né? Aquele biscuit, aquela, né, que a gente traz de alguma lembrança. E aí são o dia do negro, é o dia do índio, é o dia da mulher, é o dia das mães. Vejam que não tem o dia dos pais, o dia do homem, né? Agora, alguns movimentos até achando que essas são minorias que precisa, como nos Estados Unidos, os supremacistas brancos. E o que é dia D, gente? Se a gente olhar historicamente o que é dia D é a celebração do final de guerra. E a gente continua usando esses estereótipos de dia D. Portanto, para encerrar, dentro do tempo e depois ter possibilidade de a gente discutir mais, e ouvir o companheiro da Colômbia, conviver com a diferença e com os diferentes ainda é um grande desafio nas nossas casas, nas nossas escolas, na nossa universidade. Apesar de que a publicidade, a propaganda, há muito já olha de forma específica para essa diversidade sexual e de gênero, nós ainda olhamos de forma invisível. Nós ainda invisibilizamos. Se você pega as estatísticas sobre a questão de ter filho gay, né? E vocês viram que o presidente eleito diz sobre ter filho gay, né? É incrível como os pais, na escola, como se referem, né? Apesar da gente ter hoje o chamado pink money, ou consumo rosa. A parada LGBT de São Paulo só perde volume econômico, financeiro, para a corrida de Fórmula 1. É o segundo evento no Brasil que mais circula dinheiro. E por quê? Porque também se sabe que os casais homoafetivos consomem 30% a mais que os casais héteros. Isso é pesquisa registrada. Portanto, virou também uma fatia de consumo. E nós achávamos, portanto, que a diversidade sexual e de gênero era algo já superado e que nós não teríamos discriminação, nem preconceito, nem homofobia na escola, né? Na realidade, nós temos ainda padrões hegemônicos muito fortes, né? Não é à toa que a polarização da campanha presidencial foi em nome desse kit gay, né? Que nunca existiu. Mas também nós temos currículos com conteúdos como se fossem os únicos possíveis, os únicos pensáveis, no qual as diferenças ficam muito longe de serem tratadas nos nossos currículos brasileiros. E aí, para eu finalizar com uma ideia sobre currículo, além de tudo aquilo que a gente conhece sobre currículo, dos dias letivos, das cargas horárias, é aquilo que nos faz estar, inclusive, neste evento, porque nós temos que abastecer os nossos currículos, nossa produtividade profissional. Portanto, o currículo ele é ordenador das nossas práticas. Além dessa disciplinarização do que é o currículo de carga horárias, de tempos, de disciplinas, de conteúdos, eu trago aqui uma ideia de currículo como o Tomás Tadeu, que currículo é uma coisa. Se o currículo é uma coisa, tornar-se-á naquilo que fazemos com essa coisa. Mas, além disso, podemos pensá-lo em seu aspecto político de contestação, como qualquer outra prática cultural que nos constrói como sujeitos identitários. Portanto, o currículo tem que ser visto em suas ações, aquilo que fazemos, em seus efeitos, aquilo que ele nos faz, porque todos nós fazemos o currículo e o currículo também nos faz. Portanto, pensar como trabalhar currículo e diversidade é pensar que o foco não está nos conteúdos, mas que o foco deve estar nos sujeitos da educação, deve estar nas pessoas e não apenas nos conteúdos,
porque os conteúdos, na maioria das vezes, são definidos por uma seleção que inclui alguns e exclui outros. E, realmente, para concluir, a partir desse breve cenário que eu coloco aí dessa onda conservadora, eu poderia terminar de forma melancólica e dizer, e agora, José, para onde nós vamos com esse presidente, com essa onda no Brasil? Não, eu vou terminar o contrário. Eu vou trazer um texto que é do Paul Beatriz Preciado, que é uma mulher trans, que ela fala de multidões queer, ou dos gêneros fluidos. E, portanto, independente de toda a onda conservadora, nós temos uma desidentificação de gênero. E, portanto, é isso que nós temos aí. As sapatas que não são mulheres, as bichas que não são homens, as trans que não são homens nem são mulheres. E, portanto, eu penso que essa também é uma resistência da diversidade sexual e de gênero. Obrigado. Agradecemos ao professor Damião pela sua apresentação e vamos passar a palavra para o professor Miguel González. No, está bien acá. Más bajo. Sí. Esa. PDF. Bom dia. Buenos días. Eu quero dizer obrigado a Yo quiero decir Jiminson, a José, a Liliane, a Rodrigo y a todos los que nos están acompañando en esta mañana. e a todos os que estão nos acompanhando esta manhã. De Jiminson, A Jiminson, yo me quedo con la expresión eu fico com a expressão de acogida. linguagens de acolhida. El problema O problema del eterno presente de los animales y el poco presente de los do humanos. eterno presente dos animais Com a e pouco palavra presente do ser lexicar, humano, y com a palavra lexicar me parece una opción de- lexicar, que con parece José. uma opção de José. Muchas gracias. Agradeço, A mí me gustó la José. Eu expresión gostei de muito da autolegitimarnos. expressão autolegitimarmos. Vocês, Autolegitimarnos. você está me ouvindo bem? Esse é um problema constante nosso de autolegitimar-se. O tema da teologia da prosperidade, você me ouviu bem? A teologia, a prosperidade, eu não ouvi muito bem, mas faz sentido o que você disse. O empoderamento, que é uma das ditaduras da pós-modernidade, que devemos empoderar-nos de nós mesmos. Eu pensei na geopolítica das emoções quando eu ouvi esse currículo turístico. Falarei um pouco mais disso depois. Eu adorei. Eu pensei de como podemos viver e não somente instrumentalizar. Eu quero agradecer. Quando hemos proposto saberes e diversidades. Saber da diversidade. Você abordou, Emerson abordou muito bem a diversidade. Diverser e diversar. Ele explicou muito bem isso. Diverser seria como eu me movimento. Diverser. E diversar seria como eu... Diverser... Que a palavra diversidade não resolve a mim o problema porque diverser e diversar. Diverser seria a parte interna e diversar seria a parte externa. Como diversidade. E isto está afincado
Isso está dentro de um texto que Emerson trabalhou rapidamente e ele abordou muito mais. E o que nós fizemos aqui foi corrigir o tempo todo e nós avançamos e em algumas partes falamos muito da diversidade. Quando falamos da diversidade, brincamos sobre o político, não somente um político do Brasil, um político da Colômbia. Não vou falar muito do Brasil. O político da Colômbia ganhou a vida. Ele quer que o filho trabalhe. O amigo, ele ligou depois de 3 dias. O amigo vai ser assistente de um ministério e ele vai ganhar por mês $20.000. O político diz, não é possível? Eu quero que o meu filho sofra um pouco mais e que não comece ganhando tanto dinheiro e que isso não seja bem assim. Ele, depois de 4 dias, ele volta a ligar. Ele vai ganhar $10.000 somente. E responde o político, a verdade é que eu quero que o meu filho ganhe menos dinheiro que isso para que ele saiba como é a vida e que ele comece a sentir. Ele liga depois, bom, ele vai ganhar $7.000. É muito baixo o salário. Não, eu quero que o meu filho sinta como é a vida. Bom, me fale como é o salário que você quer que seu filho ganhe. Que ele ganhe pelo menos $2.000 ao mês. Não, para isso ele precisa ter feito doutorado, ou mestrado. Bom, os políticos na Colômbia precisam ter feito, ter estudado. Encontré unos sin pensar en restricción, como que me restringen. Y entonces encontré el pensar adánico. Então, essas são palavras, essas são algumas palavras que eu pensei. Essas são proto-linguagens, proto-ideias. Essas são algumas ideias, proto-linguagens, proto-ideias. Essas são ideias que eu quero ir construindo. Então, eu fui depois melhorando, eu fui adaptando, eu fui aperfeiçoando. Então, eu fui adaptando. Então, vocês podem ir imaginando como eu fui trabalhando essas ideias. Então, eu fui ir adaptando essas ideias. Então, eu acredito que pensar procustino, Procusto era maleante griego, ele separava as esquinas dos caminhos. O pensar procustino era um ladrão que assaltava as pessoas na rua, no caminho. Não, pode falar, tá normal, pode falar, não tem problema. Ele roubava as pessoas e depois ele levava e deitava as suas vítimas numa cama. Se ele era muito longo, cortava o que sobrava, e se era muito curto, esticava. Então, Procusto é a cama que todos temos, e o que fazemos depois é ajustar as nossas necessidades e as nossas ideias. Então, tem também o cartesiano. Tiene que estar ubicado entre corrientes no preciso. Está el gandiano, el que cree que la humanidad es paz, que la humanidad es amor, pero la humanidad es algo más que eso. Com puro amor não podemos resolver isso. Não resolver isso, com pura paz também, às vezes não acontecem as coisas, tem outras linguagens diferentes. O malinchano, quando eu, na Malinche do México, se eu não consigo ir contra o poder, eu me junto ao poder. O perlatino é que eu me lavo as mãos, não tenho responsabilidade, e o estratiano diz que eu quero resolver isso com erótico na cama, se resolve muitas coisas, não todas, mas a maioria. O apocalíptico diz que o mundo vai acabar, que isso não tem saída e que não tem nada para fazer. E o messiânico dizer que ele já leu todas as mensagens, que diz que vai salvar o Brasil, que vai salvar a humanidade, que vai salvar a Colômbia. Essas proto-linguagens, essas formas de pensar, não são dos outros, também são minhas.
perfeitamente nós podemos ver que vivemos dentro de uma dessas situações. Quando eu realizei um trabalho mais aprofundado, eu encontrei que cada um de nós tem isso. Às vezes é Procusto, às vezes é Alejandrino, às vezes tem tudo junto. Então, a questão é nos enxergar quando vemos as diversidades e saber qual que é delas mais influencia em mim. Então, se eu sou Projusto, eu me ajusto às minhas necessidades. Se também na educação sou mais Procusto, sempre ao estudante que sabe muito, cortamos as asas, e aquele que sabe pouco, esticamos, e assim todo o grupo sai com as mesmas capacidades. Então, devemos saber se isso está realmente certo. Então, todas essas condições seria para nós analisarmos em que situações nos encontramos. Mas também, se pensamos, se existe um pensamento em coração, também temos um pensamento em potência, não como professor, mas outro slide, ali, pode ficar ali ainda. E quer dizer que às vezes eu sou um professor que penso, pergunto, ajudo o outro nas questões, sou um professor que eu fico emocionado, que ajuda as outras pessoas também para se emocionarem, um professor que utópico, que confio, que acredito no outro, e um professor que derriba muros e dizer que aqueles muros não me restringem, que dou oportunidade aos outros para poder utilizar sua própria linguagem, que eu não corto a palavra do outro, mas também eu também tenho que existe um lugar para o humor e também para o perdão. Se o outro é um sujeito em restrições, aqui eu posso tirar dessa situação. Então, tudo isso, todos nós temos alguma coisa dessa linguagem. Nós devemos saber onde estamos localizados dentro dessa linguagem, no lugar da confiança, do perdão. Então, não sempre estamos em todos, mas estamos localizados em algumas dessas situações. Quando eu realizei um desses trabalhos, e depois de que você faz um livro, passa corrigindo o resto da sua vida, é uma correção sim do meu primeiro livro. Imaginem como ficou de mal publicado o primeiro livro. Então, tudo bem, vamos continuar. Hoje foi a vez dos políticos. Passa uma velhinha por um parque e vê um político deitado, recebendo o sol no parque, muito sol, vivendo bem. A velhinha disse: que maravilha de homem, você está passando muito bem, né? O político responde: sim, aqui roubando uns raios de sol. A velhinha responde: você é doutor como os advogados, sempre trabalhando, sempre trabalhando. Aqui é uma pergunta pela Gran Besta. Quem é a Gran Besta? É o outro? Eu aprendi de Nietzsche algo muito interessante. Nietzsche disse que a diferença entre os bons e os maus é que nós somos os bons. É a grande diferença. Nós sempre acreditamos que o outro é o mal, que o grupo político contrário é o mal. Mas eles também acreditam nisso de nós. Então, é uma constituição muito pessoal nossa. Então, quem é a grande besta? Sempre é o outro, sempre é o outro o que origina o problema. Quando pensamos nas diversidades, não é uma autoflagelação, mas é distender a minha linguagem, ficar mais tranquilo frente a outros pensamentos, a outras políticas, e ficar tranquilo. Tranquilo é permitir que identificar o bem que o outro faz. Ninguém faz coisas que não possamos resgatar, e ninguém faz coisas fantásticas que não encontremos alguma coisa que não seja resgatada. Mas muitas vezes alguém que faz coisas fantásticas pode no final estar errando. Então, isso é o que temos aqui. É a pergunta, é o que temos aqui, que acreditamos que o mundo dos outros está ao contrário e o nosso é o direito. Obrigado, João.
Também encontrei umas estádios de ânimo. A sociedade tem uma situação, um ânimo, a situação do medo, por exemplo. Às vezes a sociedade tem um medo profundo de uma instituição política, de uma instituição econômica, de uma situação do mundo, mas sempre andamos em estádios de medo constante. É um estado de ânimo, é constante. O medo é um estado de ânimo e segue o controle. Quando eu tenho medo, devo controlar os meus medos. E um estado de ânimo do controle, às vezes, segue um estado de encriptamento. Hoje somos sociedades muito encriptadas. Eu tenho como 8 ou 9 senhas. A senha para o banco, do telefone, não sei. Se temos a mesma senha para tudo, você vai ficar tranquilo que vão roubar vocês. Então, somos sociedades criptografadas. E esse é um estado de ânimo. Todos temos um segredo da vizinha, do vizinho, são segredos. Há sociedades muito criptografadas. E depois segue um estado de desespero. Isso não vai salvar, isso vai se afundar, isso não vai para nenhum lugar. E existe outro estado de ânimo, gaseoso. Não existem respostas. Hoje, ninguém é responsável de nada. Na guerra na Colômbia, iniciou no ano 50, mas basicamente nos anos 60. E estamos só hoje terminando por um grupo guerrilheiro e ninguém se responsabiliza pela guerra. Os guerrilheiros dizem que é responsabilidade do governo e o governo pela guerrilha. E ninguém se sabe da Segunda Guerra Mundial, ninguém sabe qual foi o responsável. Então, o estado de ânimo gaseoso, não encontramos responsável. Ninguém é responsável. Se alguém disse que é líquido, pelo menos encaixa em algum lugar, mas se fala que é gaseoso, não pode encaixar em nenhum lugar. O pai não quer ser pai, o professor não quer ser professor, o diretor não quer ser diretor. Parece que todos temos certo medo de ser o que somos. Os homens já não queremos ser homens. Não sabemos se queremos ser... Já não sabemos como nos encontrar, porque hoje estamos na linguagem das minorias e hoje temos que ter muito cuidado. Estamos avançando de uma forma importante nesse estado de ânimo gaseoso. Às vezes sou gay, outras vezes sou homem e eu não quero me colocar na realidade. E se eu falo alguma coisa contra algum gay, eu entro em um grande problema. Então, o estado de ânimo gaseoso permite estar como em todos os lugares ao mesmo tempo de forma estranha. Mas também encontramos estado de ânimo de diverser e diversar. Existe um estado de ânimo de afrontar. Eu afronto a realidade e não me escondo frente à realidade. Eu consigo conciliar. Então, existe um estado de ânimo, por mais radical que seja uma pessoa, sempre tem modelos, sempre temos algum modelo de conciliação. Devemos revisar os modelos de conciliação, de inspirar, gerar, acreditar que é possível na outra pessoa e ver no outro algumas qualidades. O de construir um estado de ânimo de tranquilidade. Sim, o mundo vai cair, mas tranquilo que ainda temos tempo. Então, existem professores daqueles, existem professores também de estado de ânimo social e também existe do outro, existe também o estado de ânimo social. Existem grupos sociais que dizem assim, a questão política vamos enfrentar, o problema educacional vamos a conciliar, o problema jurídico vamos inspirar outras leis, o problema das guerras vamos a construir outros estados de ânimo e para tranquilizar também qualquer problema econômico, vamos a tranquilizar as pessoas. É finalmente o que nos resta. Eu gosto de pintar e também literatura e também palestras. Essas três bastante regulares, mas vamos ver como acaba. Esse quadro aqui, essa pintura que eu chamei dos estados de ânimo, os buracos negros das corrupções. Isso é muito profundo da humanidade, embora a corrupção é uma forma constante, não é um estado de ânimo. A corrupção é um estado político da sociedade, não é um estado de ânimo. A corrupção é um estado profundamente político da sociedade. É por isso, se você é corrupto na política, na educação, na religião, tudo. A religião das prosperidades são chamadas assim, foi as teologias das prosperidades.
humanidade tem mais veículos, carros, subpastor que o presidente da República. A teologia da prosperidade, e em tudo isso, todas as formas que acontecem na humanidade, duvidamos como estão transitando. Para mim, o problema da corrupção é o problema de Estado político, é uma situação profundamente política, é um estado de ânimo político. E é por isso que confrontar as corrupções não simplesmente vai com realizar leis ou construir normativas. E temos que pensar mais aprofundadamente em outro momento, de forma mais séria. O presidente da Colômbia, Turbay Ayala, no 78, ele disse que devemos reduzir a corrupção às suas justas proporções. Naquela vez todo mundo riu e depois de anos falou, é verdade, ele tinha, vamos deixar que eles roubem, mas de uma forma justa. Porque vão roubar. Na Colômbia roubam de uma forma impressionante. Então, nós escutamos também escuto também do país da América Latina, da Europa, Estados Unidos, ninguém se salva. Então, tudo isto, encontrei que temos estilos dos professores, nós chamamos de estilos professorais. Embora eu não seja professor, eu tenho esse estilo, mas existem estilos que estão em falta, tem professores que têm vergonha de ser professores. Eu sou professor porque eu tenho que ser professor, mas ele não sente a profissão por dentro, como que ele não vive a profissão por dentro. Tem um professor ignorante, um professor que é suficiente para ele com sua palestra, mas não vai além disso. Um professor que gosta muito de farândula. Quando falou do currículo turístico, eu chamo de professor de farândula, que ele veste da última moda, professores que vestem da última moda. Você disse, mostra seu telefone e diz, não, eu tenho o mais moderno. Então, sempre existem professores com a última moda, como em tudo, né? Está o professor corresponsal, o professor que diga, eu simplesmente chego aqui, trago a informação e ponto. Eu não quero falar mais nada disso. É o professor corresponsal. E disso você conhece muito, né? Existe o professor intoxicador, aquele professor que não deixa ir além, intoxica com as linguagens, intoxica com o tempo, intoxica a sua realidade, intoxica suas próprias formas de pensar. Está o professor executivo, o professor que diz, eu cumpro o que disse as diretrizes da universidade, eu cumpro o que disse as normas da colégio, da escola. Simplesmente aqui ele não me interessa o sujeito. Esse professor em carência é o professor que o sujeito não interessa para ele. Ele mais ou menos que é um professor que desconhece. Quanto tempo eu tenho? 4 minutos. Então, pronto, vou ter que ir mais rápido. Um professor em potência é um professor solidário. Solidário, a palavra soldado, solidário vem de soldado, que é alguém que está do seu lado. Pepe, lembra? O soldado lembra alguém que está a seu lado. O professor humanista é aquele que está tanto. O humanista não só quer o ser humano, é aquele que compreende todas as formas de existência e não existência e tem um relacionamento com todas elas. O professor reparador, antes de chegar para a palestra, eu gostaria de saber quais são os seus problemas e gostaria de escutar você. Ontem perdeu o Grêmio ou perdeu o Boca Juniors ou perdeu outro time de futebol e ele gosta muito de futebol, então vamos ver o que acontece, vamos reparar essa situação. Mas para mim dá igual quem perca, mas para quem gosta de futebol vai sofrer. Então, quase todos os países têm uma dor quando o seu país perde. Eu sou um perdedor nas eleições também, sou um perdedor eleitoreiro. E eu amanheço com uma dor de país e disse, todos aqueles que votaram por aquele que ganhou são estúpidos. É isso que a gente disse, mas depois a gente vê a realidade. Existe um professor liberador que permite que você se movimenta, você lembra de Freire, mas lembra também outros que dizem, vamos, solte essas correntes, porque estamos cheios de correntes. E isso vamos falar em outro momento. O professor estetizador, que ele cria o teatro, cria as artes, todas as formas de expressão humana criativas. O professor esperançador, por difícil que esteja a situação, ele acha que é possível solucioná-las. Esse professor não é outro que está aqui sentado, eu e vocês. Em algum momento ou estamos em carência, ou
estamos em potência. Em algum momento seremos um ou outro. Temos que analisar em que condições nos encontramos. Às vezes somos faranduleiros, às vezes somos intoxicador, mas às vezes somos estetizador. Temos que revisar qual que desses são os momentos que podemos, e como exercício acadêmico, podem ser realizados. Diógenes e as lentilhas. Diógenes está comendo lentilhas. São uma porcaria as lentilhas que ele estava comendo. Eu gosto de lentilhas, os pratos de lentilhas. Já aconteceu na Bíblia com aquele que come lentilhas, né? Passagem bíblica. Mas ele estava comendo lentilhas feias, Diógenes e Laércio. E passa por um lado Arístides, porque ele trabalhava com o rei e ele disse: Diógenes, se você aprende a lisonjear o rei, se você sabe falar bem do seu chefe, do seu rei, você não vai ter que comer essas lentilhas tão feias, porque estão muito feias, de verdade. Então Diógenes olha para ele e disse assim: veja bem, Aristipo, se você aprende a comer lentilhas, não teria que estar lisonjeando ao rei. Teria maior liberdade, e nós temos que saber quando queremos comer lentilhas ou quando queremos lisonjear o rei, porque são posições. Seguinte slide. E aqui eu chamo de inconsistência nas teorias das cordas. Não existem teorias perfeitas, quer dizer, um minuto. Bom, não existe um professor perfeito, pinturas perfeitas, seminário perfeito, ideia perfeita. Mas continuemos. Mas é importante que temos que passar da ideia do professor para o aluno, a ideia de universidade para a universidade com ideia, da ideia de estudante para estudante com ideias, da ideia de companheiro para outro companheiro com ideias. É o que para nós comove, porque definitivamente o ensino ou ensinar é ser inesquecível no coração de alguém, e pensar na diversidade, pensar de diversar e diversar é perceber como sujeito de que forma estou transitando com a linguagem, como estou habilitando a linguagem, porque as grandes enciclopédias da humanidade, dizem o que temos que fazer, como fazer e quando fazer. Não dizem que horas nos deitar e a que horas acordar. Então, precisamos instaurar bibliotecas ou pequenos dicionários diferentes que possamos e que dessa forma podemos escrever ali os temas de diversidade, por exemplo, não cumpre porque a palavra já está esgotada, e agora estamos acudindo a uma série de linguagens que em si já não dizem nada. A palavra paz, a palavra espaço, existe uma série de expressões que hoje não significam nada, e possivelmente temos que criar novas linguagens, e queremos que nós somos aqueles que devemos começar a nombrar linguagens, e a maior número de linguagens, mais possibilidades de compreender a vida e a realidade. E às vezes essas linguagens são como aqueles pratos de lentilhas, são feios, você sente feio, mas pelo menos são linguagens e não as lentilhas e as linguagens dos poderes. Temos que revisar profundamente sobre que linguagem estamos falando, quais são as linguagens que nos dominam, porque essas são as lentilhas que não nos deixam pensar, essas são as lentilhas, esses são os grandes pratos que não nos deixam pensar, e às vezes essas lentilhas fastidiosas que existem por ali, que temos que inventar a linguagem, é o que precisaríamos hoje para poder pensar em saberes e diversidades e poder pluralizar a realidade e pensar em outras dinâmicas, odiar menos, ser radical menos, ser um pouquinho mais tranquilo na vida, não feliz, como vendem a ideia alguns, mas um pouco mais tranquilos. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado. Agradecemos ao professor Miguel González. Agradecemos ao professor. Os professores Jiminson Riascos e o professor Damião Rocha pelas apresentações. Eu queria colocar algumas questões sobre o que
a gente escutou hoje, nas 3 apresentações, me parece que temos um elemento relevante nessas 3 apresentações, que é o reconhecimento do outro, a necessidade da gente começar a rediscutir nesse contexto de mudanças que a gente tem, políticas, sociais, culturais, o que está acontecendo com essa explosão, com essa molecularização da nossa sociedade, e como a gente tem que trazer de volta algumas categorias que são que vão nos permitir essa coesão como sociedade. Tem um professor da Universidade de Monash, em Melbourne, que coloca 3 categorias relacionadas com o tempo. Uma, o professor Philip Payne, da Faculdade de Educação de Monash, ele diz que existem 3 formas de pensar o tempo como ciclo, que era uma categoria mais próxima às sociedades prévias à Revolução Industrial. O tempo como continuidade, como um vetor, que surge nos modelos da Revolução Industrial a partir dessa relação bidimensional do tempo. E ele coloca que nessa situação contemporânea o tempo virou um ponto. Ele fala spot time como uma questão de o momento instantâneo, o ponto aqui agora, o tempo do Instagram, o tempo do Facebook, o tempo do Twitter, o tempo dessas categorias e desses espaços de comunicação, onde as pessoas querem se apresentar de uma forma XY, mas que traz por trás disso uma ideia de que, enquanto mais fragmentado o tempo, mais preso nesse aspecto do ponto aqui agora, parece ser melhor, né? A minha felicidade está na foto do Instagram. E um pouco que a gente brinca com o Instagram, né? Parece que todo mundo é feliz, parece que todo mundo tem uma vida maravilhosa. As pessoas que tiram fotos no Instagram parece que sempre estão nos melhores momentos. E a vida dessas pessoas parece fantástica, né? E eu estava pensando, escutando essas colocações de vocês nessas questões, porque me parece que a gente, de alguma forma, o Philip Payne também coloca isso, a gente esqueceu dos processos desse tempo cíclico, do tempo das estações, do tempo das coisas que voltam, né? Agora que começou a primavera, a gente vê os passarinhos, né? Eu tenho na minha frente, à frente do meu apartamento, eu tenho alguns bichinhos. Minha filha tem 14 anos e ela está feliz, né? Porque ela acompanha os passarinhos que nasceram agora e como é que os pais se alimentam e como é um processo que uma coisa que a gente às vezes nem presta atenção, né? A primavera, por exemplo, nesse caso, traz uma volta da chuva, mas traz uma volta das flores e traz uma volta de outras coisas que nos levam a pensar em como é que a gente constrói uma identidade dentro de um tempo de ciclos para facilitar esses encontros com o outro, para voltar sobre uma coisa que não seja apenas cumprir com um cronograma, né? Eu vou acordar de manhã, vou para o trabalho, lá me encontro com pessoas, faço umas coisas, volto para casa, acabou, e aí o processo se repete. Os ciclos que o Payne propõe estão mais no sentido da vivência
Eu acho que nessas 3 apresentações são uma volta sobre a afetividade, sobre por que ter que enfatizar apenas na questão desse padrão que você colocou, Damião, de essa identidade padrão que construímos como sociedade, que exclui o outro. E como, a partir disso, então, eu não consigo me aproximar e não consigo acariciar e não consigo me aproximar e reconhecer essa diversidade dentro de uma condição que é superior a essas características específicas dos grupos, que é uma condição do ser humano. Somos humanos. E essa fragmentação que a gente vive hoje, pelo menos no que aconteceu recentemente no Brasil, é justamente essa eliminação do outro, ou esse desconhecimento do outro, ou essa exclusão do outro, porque o outro fica totalmente despojado da sua condição humana. O outro é reduzido a uma categoria moral, ou a uma categoria ética, entre aspas, que o exclui, né? Não está dentro do que é padronizado. Eu queria começar com essa colocação, um pouco para suscitar algumas das falas das pessoas e um pouco também sintetizar, me parece, desde a minha perspectiva, o que eu percebi nessas apresentações. Quiero decir algo con relación al tiempo. Eu quero dizer algo com relação ao Ele nos tempo. Ele nos traz as 3 condições do tempo, mas do Cronos, que seria o típico da continuidade, o instantâneo da continuidade do tempo compreendido como tempo. O tempo se compreende como real e se constrói o futuro. Vem a linguagem da arquitetura e o futuro, se desenha o futuro. E havia um tempo que talvez algumas comunidades, que seria o tempo, o cronograma, o Cronos, ao tempo físico, o tempo dinâmico, o tempo privado. Há muitas formas de compreender o tempo. Mas perfeitamente se entende que o tempo nós temos reduzida a compreensão. É muito delicado generalizar, mas nós temos, às vezes, reduzido a compreensão do Cronos, entendido como algo que devemos definir. O tempo é algo que devemos entender. Nós empobrecemos de uma forma notável. O tempo está intoxicado. Então, a sociedade intoxicou o tempo, a realidade intoxicou o tempo, uma agenda intoxicada. Somos pessoas sem futuro. Devemos saber o que fazer de manhã, devemos saber o que fazer de tarde, devemos saber o que fazer na agenda. O nosso Cronos. Bem, alguém tem alguma pergunta? Vamos abrir para perguntas. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Meu nome é Renícia. Queria registrar, eu gostei muito da mesa e ter esse evento na Faculdade de Educação, né? Abordando, enfrentando uma perspectiva de um outro currículo possível. E aí eu estou aqui cutucando o Francisco. Você ser bem objetivo, a natureza não dá salto e cada um dá o que tem. Então a Faculdade de Educação está fazendo o seu melhor e os colegas trouxeram excelentes contribuições. Só que nós estamos falando de produção do conhecimento e o Francisco trouxe a palavra, na verdade, é reconhecimento. Então, assim, eu não percebo a presença de uma mulher nessa mesa e eu não percebo a presença de indígenas na mesa. Nós temos essas pessoas na Universidade de Brasília. Então, mas o Damião trouxe essa perspectiva do ponto de vista dos LGBTs, né? Eu acho que trazer essas pessoas, trazer as categorias como o colega... o nome dele é difícil, né? Peraí. Idimson, estava pensando que era Dimitri. Idimson trouxe, e o professor também Gonzalez trouxe para nós. É importante no sentido de pensar novas práticas, novas possibilidades. Só que
essas práticas só vão acontecer quando essas pessoas estiverem efetivamente juntas e misturadas. E elas já existem nas universidades, e principalmente na UNB. Então, na verdade, a gente não muda discurso. Primeiro, é concomitante, a gente muda práticas e discursos juntos. E o currículo, nessa perspectiva de produção do conhecimento que o Damião trouxe, é quase que, dentro de uma sistematização das ideias, um passo seguinte, né? Então, para fechar, o professor traz esse estado de ânimo social em prontidão, né? Que há um estado de ânimo social em prontidão. Eu posso dizer que essas pessoas, quando elas ocupam esses espaços e elas falam do seu lugar, por exemplo, eu, do meu lugar de docente, uma mulher negra na universidade, elas fazem a diferença. E aí não é um estado de ânimo social, é uma pessoa em estado de ânimo social em prontidão. Em prontidão porque as represálias vão incidir efetivamente sobre esses corpos, né? Você também ser uma pessoa negra e falar do lugar, da categoria, como discurso teórico, e não assumir esse lugar, também fica complicado. Então, assim, eu acho que vocês trouxeram excelentes contribuições. Eu vou um pouco na linha do Francisco. Eu acho que o Francisco trouxe essa provocação. Como pensar junto com essas pessoas, como que a gente vai conseguir romper com essas categorias. São categorias excelentes que foram tragas, não estou dizendo que não são, mas o colega Damião tocou na ferida, a partir do lugar de fala dele. Cadê as outras pessoas na mesa? Né? Só para pensar para os próximos. Tá? Eu queria ver assim, como é que vocês estão dando conta, nos seus lugares de origem, dessas presenças, para além das categorias de análise, das presenças dessas pessoas. Gracias por la pregunta. Hiciste una cosa muy interesante. Eu não hablo de categorias. Eu não falo de categorias, eu falo de palavras. Simplesmente é um capricho porque a expressão categoria é uma expressão eurocêntrica. Nos está dizendo pouco e nós podemos notar isso de outra realidade. Eu posso falar de uma outra realidade. Existe algo muito importante. Eu aprendi de um professor que já morreu. Que um espaço passa a se chamar lugar quando eu ocupo, quando eu habito. Você compreende? Portanto, os estados de ânimo social, eu estou nele quando eu ocupo esse lugar. Se eu ocupo esse espaço, a diferença entre espaço e lugar é isso. É assim. Passa a ser lugarização quando eu ocupo com linguagens, eu ocupo como lugar. As novas práticas, essa lógica, eu estou convencido que há novas linguagens e há novas práticas. É quase impossível habilitar novas práticas se eu não habilito novas linguagens, se eu não permito que chegue uma nova linguagem. Não necessariamente são novas palavras. Essas novas linguagens são palavras, proto-linguagens ou palavras muito antigas ou de outras épocas que nós trazemos aqui neste momento e que vamos usar com muito sentido e com muita força. Novas práticas são novas linguagens, não somente na educação, mas nas todas as instituições da vida. Quando eu uso na minha relação com o outro, eu decido usar em toda a minha vida e passar para novas formas, novas práticas. E para habitar novos espaços, para adotar novas posturas. Você não está feliz com a minha resposta? Bom. Talvez eu não tenha me feito entender. Eu concordo com o que o senhor está dizendo, com a sua reflexão a partir do seu lugar de fala. Novas práticas são novas linguagens. Você, enquanto pessoa, não consegue desconectar um do outro. Mas, enquanto universidade, enquanto academia, é possível, sim, ainda,
que novas linguagens necessariamente não signifiquem novas práticas. Muito embora eu tenha entendido o seu lugar de fala. Eu é que não estava dizendo isso. Eu vou dar a palavra a eles para que conversem. Essa é uma conversa profunda. Novas linguagens, novas práticas. Você tem que dizer, quando um campo de conhecimento não tem linguagens, você tem que ir para outros campos de conhecimento. A internet, como não teve suficiente linguagem, foi a Marinha e trouxe navegar, trouxe, por exemplo, pirataria. Se não há novas linguagens, pode fazer um campo do conhecimento, mas se não tem novas linguagens, você pode ir a outros caminhos. Novas práticas necessariamente inclui novas linguagens. Agradeço a professora Renízia pela contribuição e eu concordo plenamente com você. Eu acho que nós, da universidade, temos que ter uma vigilância epistemológica. Não dar mais para nós ficarmos os nossos currículos centrados e hegemônicos numa mesa de homens falando de mulheres, né? Falando de negros. Eu acho que temos que ter lugar de fala. E talvez a nossa ciência eurocêntrica tenha nos acostumado a este lugar, né, de falar de diversidade e a diversidade não está representada, né? Eu acho que essa é uma luta dos movimentos organizados e muito justa, porque sempre nós falamos para o outro, não falamos com o outro, do outro e damos falas ao outro. É super importante. Mas também me sinto contemplado na fala dos colegas de mesa, inclusive aqui do professor Francisco Herrera, quando diz que nós precisamos justamente nos humanizarmos mais ao encontro do outro, né? Super interessante. O que eu tenho procurado fazer, a partir do meu lugar de fala e da minha posição de sujeito, né? Declaradamente, eu sou gay, procuro fazer um currículo que faça justiça social, principalmente com as pessoas LGBTQI, né? Dos 12, 15 mestres que eu já formei, a maioria são LGBTs. Isso não significa que eu só trabalhe com LGBTs, né? Eu tenho... já orientei um padre, um juiz, uma juíza, enfim, uma delegada de polícia, várias mulheres. Mas eu acho que a gente também tem que se implicar naquilo que a gente faz, né? Eu tenho procurado fazer isso, né? Eu sei que também corremos o risco de ser um gueto, né? Não é isso que eu estou propondo, mas justamente discutir que currículo é saber e currículo é poder, né? E, portanto, precisamos desterritorializar, desfamiliarizar esse nosso jeito universitário de falar de diversidade, ou de falar de escola, ou falar de qualquer outro tema, de certa forma, invisibilizando as próprias diferenças. A universidade existe, no mínimo, uma homofobia cordial, daquela que eu mesmo sinto na minha universidade. Você é ótimo, você é maravilhoso, você é popstar. Não sou isso, sou um professor. A mesma coisa que vê a pessoa assim, ai, você é lindo, você é cabeleireiro? Não, eu sou gay. Sabe? Quer dizer, são esse tipo de práticas e de posturas do dia a dia também, assim como a gente tem uma universidade misógina, xenófoba, né? Essa é a luta, essa é a resistência, inclusive para começar nos nossos eventos. Realmente, essa é uma questão que é super interessante de nós abordarmos. Obrigado, meu professor. Você quer colocar alguma coisa, professor? Bien, buenos días nuevamente. Bom dia, novamente. Eu quero dizer-lhes que Colômbia tem dois locais, há dois processos de colonizações
Dois processos diferentes. No Pacífico, Boaventura é o meu local de origem. Então, e aí, Então, eu já caminhei um pouco dentro de alguns cenários e algumas pessoas me perguntaram, disse, você é aceito pela sua condição de pele, por ser negro? E ali vem aquelas falas. E eu digo que não por ser negro, ou por ser homossexual, ou por ser índio, tenho que ser incluído. Não. Eu não brigo, a minha briga não é desde a cor. Eu não brigo desde sou homem ou mulher. A minha discussão está dentro da perspectiva de gênero. Qual que é o papel que assumimos e qual que é o lugar que ocupamos. Sim, a provocação é por que não existe uma mulher aqui, por que não tem um índio na mesa e a representação de outras etnias. Como eu disse, e baseado no escrito do Dr. Miguel, já debatimos muito para nomear a diversidade, mas não conseguimos. E acreditamos que qualquer coisa entra na questão de diversidade e qualquer coisa cai na inclusão. E qualquer coisa não é inclusão. Qualquer coisa não é inclusão e precisamos estabelecer o que é entendido pela diversidade, o que estamos compreendendo, não entendendo, não escutando, o que estamos compreendendo por diversidade, o que estamos entendendo por inclusão. Por quê? Porque o termo está esgotado em si. E eu sinto que não se esgota porque esteja aqui um negro ou indígena. Ele está sob uma demanda política clara do que eu sou e o que eu sou em condição de pessoa em relação a outro, em condição de humildade em perspectiva de passado e de presente potencial. Isso é como que eu estou me construindo para o futuro. Então a briga não é porque seja entendido porque eu sou gay, eu sou negro. Um momento, não é porque eu sou negro. Não é porque eu sou negro, é porque eu sou um sujeito humano, uma pessoa pensante que tem a capacidade e que pode falar em qualquer cenário que esteja presente. E eu já fiz isso em qualquer cenário. É isso que eu queria ressaltar essa situação. Temos 3 minutinhos mais para alguma pergunta. Alguém quer colocar alguma coisa? Bem, então, queria agradecer a presença de vocês. Eu acho que essa é uma discussão que a gente tem que manter, continuar. É um tema de uma prevalência enorme, mas também de uma... Temos outra pergunta? Não tinha visto. Não? Tá. De uma prevalência enorme, de uma importância... A todas e a todos. A todas e a todos, muito obrigado por nos escutar. Bem, e agradecer a presença de vocês, agradecer pelo espaço de discussão. Eu acho que são temas que suscitam... que não são apenas questões cognitivas, são questões que envolvem a pele e que envolvem os valores e que envolvem crenças e que atingem um nível do sujeito que não necessariamente está no que a gente conversa de forma corriqueira. Tem outras coisas que fazem parte da nossa própria história como indivíduos e como essa cultura tem, de alguma forma, instalado uma série de emoções e afetos que canalizam e orientam esses valores sobre temas de diversidade, sobre temas de gênero, sobre temas raciais, etc. Agradeço a presença de vocês, espero que no lanche vocês consigam continuar conversando aqui com os membros da mesa. Obrigado. Mais uma vez, agradecemos a participação dos professores aqui nessa mesa, que foi rica e trouxeram grandes contribuições
ao nosso evento.